Questão 49. Vamos lá, pessoal. Os gráficos abaixo, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e projeções dessa população para 2010 e 2030. Essa prova é de 2007, por isso que ele está falando de projeção para 2010, né? Vamos lá. Aqui ele está mostrando pirâmides etárias, tudo bem? Pirâmide etária, eu acho que vocês já sabem, já estão familiarizados com esse conceito. Está aqui dividindo a população brasileira, homens e mulheres, e aqui por idade, 0 a 10 anos, 20 e assim vai, certo? Até 80 anos, vendo quantos milhões aqui da população está em cada faixa etária, certo? Qual é o número de indivíduos em cada faixa etária, ok? Então tá aqui. Isso aqui está em indivíduos mesmo, não em milhões de indivíduos, como eu falei primeiro, ok? Tá. Vamos adiante. Vamos à questão propriamente dita. A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 2030 e considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que... Vamos analisar aqui as alternativas, pessoal. A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. Isso aqui está coerente, né? Vamos guardar essa aqui enquanto a gente analisa as outras. A população do país tende a diminuir na medida em que a taxa de mortalidade diminui. Isso aqui não tem lógica, né? Se a taxa de mortalidade está diminuindo, pode ser até que a população diminua no mesmo período em que a taxa de mortalidade está diminuindo, certo? Está aqui o que a gente está analisando. A taxa de mortalidade e a população do país diminuir. Ok? Pode ser que coincida no mesmo período em que a taxa de mortalidade diminuiu, a população do país tenha diminuído. Mas o fato da taxa de mortalidade diminuir não está contribuindo para a população do país diminuir. Muito pelo contrário, está contribuindo para a população do país aumentar, ok? Tá menor essa taxa de mortalidade. Tudo bem? Menos gente morrendo quer dizer que eu vou ter uma população tendendo a ser maior, não menor, ok? C. A taxa de mortalidade infantil tende a aumentar na medida em que aumenta o índice de desenvolvimento humano. Eu estou falando aqui da taxa de mortalidade infantil e do índice de desenvolvimento humano. Quanto maior o índice de desenvolvimento humano, quer dizer que maior é a qualidade de vida da população. Isso inclui saúde. Então a taxa de mortalidade infantil tende a diminuir na medida que aumenta o índice de desenvolvimento humano. Então eu posso eliminar essa alternativa C. Alternativa D. A necessidade de investimentos no setor de saúde tende a diminuir na medida que aumenta a população idosa. Ele está falando aqui a necessidade de investimentos no setor de saúde. Ele está dizendo que tende a diminuir na medida em que aumenta a população idosa. É justamente o contrário, né? Quando eu tenho uma maior população idosa, eu tenho que ter mais cuidados com a saúde. Então eu não vou diminuir meus investimentos. Eu vou ter uma necessidade de aumentar meus investimentos, certo? Aqui, elimino a letra D também. E ele fala, na letra E, o nível de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui a população. O nível de instrução da população tende a diminuir na medida em que diminui a população. Isso não é verdade, né? A gente vê os países que têm maior instrução, isso causa até uma diminuição da população. Por quê? Porque casais mais instruídos tendem a ter menos filhos, certo? Então essa alternativa está errada aqui. Fora que uma população menor, a princípio, vai ser mais fácil eu levar a educação de qualidade para todo mundo. Teoricamente, ok? Então, como nenhuma dessas quatro alternativas aqui tem fundamento, então a alternativa correta é a que a gente desconfiou logo de primeira, que é a letra A. Ok, pessoal? É isso aí e até a próxima. Tchau!